Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. Leremos do verso 1 ao verso 19. Lembrando que no mês de dezembro nós estamos explanando uma série que tem como tema o plano. E ouvimos no domingo próximo passado com o nosso irmão teólogo Eliel, que nos ministrou sobre o texto da queda de Adão e Eva, ou de Adão no paraíso e consequentemente toda a raça humana. E hoje, queridos, nós vamos ler então esse texto que traz-nos de uma maneira muito clara um ensino de um anúncio, daquilo que prefigurava a vinda do Messias. Esse texto claramente mostra sobre isso e nós vamos ver ao final. E diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu ou dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência.
Amém. Irmãos, vamos orar. Quero convidar a nossa irmã Conceição para vir aqui à frente, minha irmã Conceição, e fazer uma oração pedindo a bênção e a direção do nosso Senhor para a ministração da sua palavra. Obrigada. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse momento único em nossas vidas, em que estamos reunidos como família do Senhor. Primeiramente, para honrá-lo, louvá-lo e bendizê-lo enquanto vivemos. Obrigada, Pai, porque o Senhor desceu das alturas e se revelou a nós através de Teu Filho Jesus. Por isso entendemos, Pai, o plano da salvação, o plano da misericórdia e o plano da graça em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos firmes, fiéis e obedientes ao Senhor. Obrigada por esta igreja, obrigada por cada um congregado aqui. Tu conheces do coração de cada um, a necessidade de cada um. Pai, que Teus olhos repousem sobre a vida de cada irmão nesta manhã. Ser com o nosso irmão, o pastor Marcos Nasce, unge Teu servo, Pai, de modo que as palavras que lhe saírem da boca não saiam do cidadão, mas saiam do Filho, do coração do Teu Filho Jesus, nele. Unge, possamos sairmos daqui gratos por tudo que o Senhor tem nos permitido viver neste dia e em toda a nossa vida. Obrigada, Pai, perdoa-nos. Sabemos que o nosso pecado entristece ao Senhor. Afasta-nos do pecado, enche a nossa vida de gratidão, submissão, obediência ao Senhor. Tudo nós te agradecemos nos méritos de Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém. Meus irmãos, um dos nossos diáconos, diácono Fernando, ele costuma dizer uma frase: existem pessoas que são diferenciadas. Nós acabamos de ler um texto que fala a respeito de uma dessas pessoas que marcaram a história. E o nome dela é Abraão. Meus amados, Abraão é um destes homens que fizeram diferença na história com a sua vida e com o seu testemunho. Não foi apenas um homem de acertos, foi um homem de erros. Como todos nós que erramos, acertamos, e como foi muito bem dito pelo nosso irmão Arthur durante o momento do louvor, onde nós todos somos pecadores, todos nós erramos, mas a grande diferença, meus queridos, nesse momento é quando nós nos arrependemos, chegamos diante do Senhor e pedimos o seu perdão. E Abraão foi um homem assim. Diante dos seus erros e seus acertos, queridos, diante dos erros, era um homem que com certeza chegava diante do seu Deus e reconhecia quando confrontado. Não apenas ele, ou mais tantos outros que marcaram a sua história pela piedade, por uma vida de santidade, como por exemplo o grande rei Davi. Queridos, no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos o chamado desse homem. A Bíblia fala que o Senhor, lá na terra dos pais de Abraão, onde ele morava, em Ur dos Caldeus, uma região que, segundo estudiosos, uma região extremamente idólatra, Deus aparece para esse homem e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, ou que eu te mostrarei, diz o texto. O que nos chama a atenção nesse homem, queridos, que mesmo sem ter uma localização, mesmo sem saber qual que é a região, porque a fala do Senhor é: para uma terra que te mostrarei, Abraão, sem titubear, sai com sua esposa, leva consigo o seu sobrinho, e detalhe, aos 75 anos de idade, quando uma pessoa, quem sabe, já estaria pensando: olha, eu já estou idoso, já estou cansado, vou ficar por aqui mesmo, Senhor, chama outro, sabe, porque essa questão me pesa bastante. Mas Abraão não fez isso. A palavra de Deus relata
que logo após receber esse chamado, com uma promessa de que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como as areias do mar, ele sai. E essa promessa, queridos, leva 25 anos para se cumprir. Mesmo existindo aquilo que nós podemos chamar de um acidente de percurso, e num dado instante, ele recebendo uma proposta da sua esposa, desconfiando ali do agir do Senhor, ele tem um filho, Isaac, ou Ismael, desculpe, e por conta desse filho, lutas são travadas no decorrer da história, e até os nossos dias a gente vê isso. Mas, meus queridos, aos 100 anos de idade, quebrando qualquer perspectiva daquilo que nós entendemos como o normal, a sua esposa engravida, e ele aos 100 anos tem esse menino, o filho da promessa, aquele que seria o seu descendente de acordo com o Senhor. E a grande questão, queridos, nesses registros feitos por Moisés, e ele registra isso enquanto o povo de Deus peregrinava pelo deserto, saindo do Egito, rumo à terra prometida, a grande questão foi que num dado instante, depois de dar esse filho, e esse filho já na adolescência, o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, você vai oferecer em holocausto esse filho a mim. É a narrativa dessa conversa, dessa ordem, e do desfecho de tudo isso, queridos, que Moisés registra no capítulo 22 de Gênesis. E nós vamos dividir esse texto, queridos, em 6 partes. E a primeira delas tem a ver com aquilo que aparece no verso 1, a prova. Diz assim, acompanhe comigo: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Nós temos a narrativa descrita por Moisés sobre, queridos, o propósito, quanto ao pedido de oferecer Isaac em holocausto, que foi colocar Abraão à prova. Para ser pai da fé, como ele foi, precisava ter sua fé provada, e uma dura ordem é dada sobre o seu filho. Não apenas Abraão passou por isso, meus irmãos, mas nós olhamos narrativas na palavra de Deus que fala de homens que foram provados não com essa profundidade, mas como por exemplo o rei Ezequias, registrado em 2 Crônicas capítulo 32, verso 31, quando num dado instante Deus provou o rei com o objetivo de revelar tudo o que havia no seu coração. Nós temos também, queridos, não apenas reis, mas o povo de forma geral, diversas vezes também foi provado pelo Senhor, e a gente vê isso em Êxodo 15, 25, 16, verso 4, para provar a fidelidade do seu povo. Deus usou fenômenos naturais, opressão dos seus inimigos, dificuldades diversas, e a gente vê isso no decorrer do Pentateuco e da palavra do Senhor. Jó, um exemplo disso, foi um grande exemplo de alguém que teve sua fé em Deus provada. O Novo Testamento relata também muitos crentes passando por provações. Todos os apóstolos, por exemplo, foram provados por Deus de alguma forma. Quem descreve mais detalhadamente as provações que enfrentou durante sua vida foi o apóstolo Paulo, e nós olhamos isso em 2 Coríntios capítulo 11. Ele realmente passou por muitas dificuldades e sofrimentos que serviram para provar sua fé e aperfeiçoar o seu compromisso com o Evangelho de Cristo. E mais no final da sua vida, queridos, de provação, o apóstolo pôde declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, quando ele escreve sua segunda carta para Timóteo no capítulo 4, verso número 7. Na galeria dos heróis da fé, o escritor de Hebreus fala de crentes que tiveram que enfrentar terríveis provações. Ele fala de santos que experimentaram escárnios, açoites, prisões, maus tratos, aflições e até a morte violenta. E a gente vê isso no capítulo 11, em especial dos versos 36 e 37. É natural, queridos,
que às vezes fiquemos entristecidos durante as provações, pois de fato na maioria das vezes as provações se expressam em momentos de dificuldade, e Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 6, fala isso. Mas temos que entender que as provações não são resultados do abandono de Deus, mas do seu amor por nós. O apóstolo Pedro escreve que as provações aconteceram para que fique comprovado que a fé dos crentes são genuínas, ou é genuína, e tudo isso resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, e o próprio apóstolo Pedro diz isso no capítulo 1, verso 7. Quando Deus prova os crentes, Ele os purifica de impurezas e os conduz a uma certeza ainda maior acerca do cuidado e do amor divino por eles. As provações fazem com que os fiéis permaneçam ainda mais constantes. É por isso que o salmista escreve no Salmo 66, verso 10: pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinastes como se refina a prata. Através do profeta Isaías, Deus diz que prova o seu povo na fornalha da aflição, no capítulo 48, verso 10. O rei Davi foi alguém que entendeu o propósito de Deus através das provações. Em vários dos seus salmos, ele admite que a provação é algo essencial na vida do crente. No Salmo 139, por exemplo, ele declara: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Segunda divisão, no verso 2, nós temos a ordem. A palavra de Deus diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Observem esta ordem: toma teu filho. Nesse tempo Abraão tinha 2 filhos, Ismael com a serva Agar, e Isaque com a esposa, sua esposa chamada Sara. E ele continua: teu filho, teu único filho. Isaque era o filho da promessa, não Ismael, assim o Senhor reconhecia. E Moisés registra a fala do Senhor, e agora fica muito claro, pois o nome dele é mencionado. Isaque era para não ter dúvidas. A quem amas, diz ainda. O Senhor sabia do amor de Abraão pelo filho dele com a sua legítima esposa, e era esse que deveria ser servido em holocausto. Meus irmãos, Abraão podia naquele instante ser tentado a resolver uma questão de divergências que havia entre a serva egípcia e Sara. Ele poderia falar assim: quem? Ismael? É ele que eu devo sacrificar? Não, não, há clareza. O texto demonstra de maneira muito tranquila, e não há maior sombra de dúvidas. Como sempre, a ordem do Senhor foi extremamente clara, e tem sido assim no decorrer da história. Nós muitas vezes, meus irmãos, como diz o mineiro, fazemos de bobo para viver. Como é que é, Senhor? Não entendi, fala de novo. Será que é isso mesmo? E nós olhamos na palavra de Deus a clareza dos detalhes quando o Senhor estabelece suas ordens para cada um de nós, queridos. Terceiro lugar, terceira divisão do texto, nós temos a obediência. Do versículo 3 até o versículo 10, nós temos essa narrativa. E é impressionante, queridos, a reação de Abraão. Observem os cuidados registrados por Moisés que ele mesmo tomou. Diz o texto que esse homem se levanta de madrugada. Alguns estudiosos enfatizam, queridos, que ele saiu de madrugada para não ter que responder nenhuma pergunta do tipo: onde é que você está indo? Onde é que você vai tão cedo assim? O que significa esse negócio aí? Lenha? Por que fogo? Cutelo? O que é isso? Pensa se a resposta dele caísse nos ouvidos de Sara.
texto não fala, mas eu acho que quem morreria aqui era Abraão. Você vai levar o quê? O nosso filho para onde? O nosso único filho? Você está doido? O que passa na sua cabeça? Não apenas essa conjectura, queridos, mas o que nós temos é um homem que tem atitudes que reagiram muito bem àquilo que Deus estabeleceu como ordem. E quem levanta de madrugada, queridos, tem pressa, quer aproveitar o dia, quer cumprir exatamente aquilo que foi determinado. Preguiçoso levanta tarde, não está nem aí com as horas, não está nem aí com o serviço, não vem na escola dominical, enrola, faz de tudo, queridos, para se afastar daquilo que é ordem da parte do Senhor. Nós olhamos também que ele prepara o jumento, prepara ali a lenha do holocausto, chama aqueles 2 servos, provavelmente o lugar que ele iria, queridos, e ele já tinha noção do lugar, era um lugar que não tinha lenha, era um lugar que tinha muita pedra, e o jumento carregou aquela lenha até o momento deles avistarem o lugar do sacrifício, e eles caminharam, queridos, 3 dias sem parar. Quando Abraão viu o Monte Moriá, fez com que o menino, um provável adolescente, e praticamente todos os estudiosos dizem que a idade era em torno de 14 a 16 anos, porque carregar feixes de lenha pesado, como diz o texto, que Abraão colocou sobre o menino para fazer isso, não podia ser uma criança. Quando questionado sobre o animal de sacrifício, Abraão disse que o Senhor, o Jeová Jirê, proverá para si o cordeiro para o holocausto. E o texto diz que eles continuaram na caminhada. Chegando no lugar, prepararam o altar. E eu fico imaginando, queridos, Isaac juntando aquelas pedras. Logo após o seu pai o amarra. Nós estamos falando de um idoso de mais ou menos 115 anos. Nós estamos falando de um adolescente, queridos, que em não tendo celular, videogame, PlayStation, era um menino que estava andando, que se movimentava, um menino forte. Como que de repente o pai fala assim: meu filho, vem cá, deixa eu passar o laço no você. Nós olhamos esse menino, extremamente pacífico. Nós vemos uma frieza de um relato nesse texto, mas quando nós lemos esse texto, principalmente para quem é pai, é impossível não se emocionar. Imagine comigo a cena. Vem cá, meu filho, é um altar aqui, nós já aprontamos ele, deixa eu passar a corda, deixa eu te amarrar para que você sofra menos. E eu fico imaginando aquele menino olhando para o seu pai, acreditando e confiando nele em tudo. E o pai então, com certeza não tendo tantas forças, o menino sobe em cima desse altar, em cima dessa lenha. O que passou na cabeça daquele homem? O que se passou na cabeça do seu filho? Imagine, queridos, quando de repente o pai olha para ele e levanta o cutelo, aquela espécie de faca do sacrifício. É nesse momento, queridos, quando ele iria, de fato, obedecendo ao Senhor, realizar aquele sacrifício e queimar o corpo do seu filho inteiro, dando-lhe um golpe de facas, quem sabe na altura do pescoço, é que do alto dos céus veio a fala através de um anjo. E é justamente aqui que entra a quarta divisão, a intervenção do Senhor, dos versos 11 e 12. Acompanha comigo na sua Bíblia.
Diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O anjo clama ou chama: Abraão, Abraão, demonstrando a urgência em interromper a ordem dada diante daquele sacrifício, diante daquele holocausto. Justamente com a fala: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois o propósito se cumpriu. Eu não quero a morte do menino, eu quero ver a tua obediência. Pois agora sei que temes a Deus. Você não me negou o teu filho, o teu único filho. Foi no tempo certo, na hora certa. A intervenção do anjo foi cirúrgica, porque Abraão iria cumprir. É muito claro. E a gente vê isso em narrativas como no livro de Hebreus, que nós vamos ver daqui a pouco. Quinta divisão: a substituição. Versos 13 e 14. A palavra de Deus diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Meus irmãos, após a intervenção do Senhor, milagrosamente Abraão viu um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. E fica uma pergunta: quem colocou aquele carneiro naquele lugar, naquela hora, para estar preso ali entre os arbustos? O mesmo que chamou Abraão, Abraão. O Deus que enviou o anjo, com certeza enviou aquele cordeiro ou carneiro. O Deus provedor, o Jeová Jirê, ele providenciou o cordeiro para o sacrifício. Foi a mando do próprio Senhor que o cordeiro do sacrifício estava naquele lugar, só esperando que fosse realizado o holocausto. E foi justamente isso que aconteceu. Aquele cordeiro foi oferecido em holocausto em lugar do seu filho Isaque. A morte foi do cordeiro enviado pelo próprio Senhor. Houve uma substituição, algo recorrente até a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme dito por João Batista. A sexta e última divisão: a ratificação da promessa. Versos 15 a 18, queridos. A palavra de Deus diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia no mar ou na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto me obedeceste a voz. Na última parte desse texto, queridos, nós temos o Senhor confirmando a promessa feita anteriormente a Abraão, através do anjo do Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, pois não me negaste o teu único filho. Você será abençoado, com o quê? Com multiplicação de descendência. E as duas figuras utilizadas, estrelas dos céus que nós não conseguimos contar, e muito menos a areia do mar. E o Senhor diz: assim será a sua descendência. Sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Eles não precisarão construir, eles encontrarão essas cidades prontas, construídas pelos seus inimigos, e serão habitadas pelos seus filhos, Abraão. Por causa da sua descendência, serão benditas todas as nações da terra. E por que isso? Porque obedecestes a minha voz, diz o verso 18. Meus irmãos, a nossa obediência ao Senhor tem consequências, e consequências benéficas.
O Senhor agora confirma todas as promessas feitas a Abraão, quando ainda na casa de seu pai, lá em Ur dos Caldeus. E diante dessas divisões, meus queridos, eu trago algumas conclusões, e a primeira delas, Abraão deu provas, deu ao Senhor provas, e a primeira delas, uma grande prova de amor. De amor. Observe quando em Ur dos Caldeus, quando chamado, o amor que ele tinha sobre o seu pai para com o Senhor. Ele sai da terra, uma demonstração grande de amor para com Deus, e agora, queridos, o amor que ele tinha pelo Senhor estava acima do seu filho. Jesus diz no Novo Testamento: aquele que não aborrece, a palavra aborrecer é amar menos, seu pai, mãe, mulher, filhos, e tem uma sequência, ele diz: não pode ser meu discípulo, registrado em Lucas 14, 26. Amar ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, com todas as suas forças, e acima de todas as coisas, é a marca de um servo, de uma serva, de um homem, de uma mulher, convertidos a Cristo, discípulos verdadeiros do Senhor. É amar ao Senhor sobre o meu emprego, sobre a minha casa, sobre tudo que tenho, sobre tudo que sou. Não apenas isso. A segunda conclusão: Abraão deu uma prova de fé no Senhor. Vá comigo, por gentileza, no capítulo 11 de Hebreus, e eu quero ler com os irmãos 3 versículos. Hebreus capítulo 11. Olha o que o autor de Hebreus registra. Capítulo 11, versos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Meus irmãos, a fé que Abraão teve, a ponto de levar o seu filho até o monte, de preparar todos os detalhes, e de inclusive levantar o cutelo com o propósito de sacrificar o seu filho, era fundamentado, queridos, em algumas certezas. O autor de Hebreus faz uma referência ao capítulo 21, verso 12, aonde ele já tinha ouvido do Senhor que em Isaque daria sequência à sua descendência. Ele já tinha ouvido falar a respeito disso. Mas não apenas isso. O texto do autor de Hebreus nos diz que ele tinha uma certeza no seu coração, mesmo diante da ordem de sacrificar, de matar o seu filho, mesmo diante do seu filho ser oferecido em holocausto, queimado inteiro, mesmo virando pó, ele tinha uma certeza no seu coração, uma convicção, que o Senhor podia dar novamente a vida a ele. Como do pó lá no jardim do Éden Deus fez o homem. Agora, a ideia de ressuscitar alguém dos mortos, queridos, não há registro anteriormente de que isso tivesse acontecido. Abraão tinha uma certeza do poder de Deus para ressuscitar o seu filho, e ele acreditou, e ele teve fé, e foi em obediência até o final. Mas a terceira conclusão, queridos, que eu trago para os amados nessa manhã: o plano de salvação, certamente anunciado através de um tipo
do sacrifício redentivo de Cristo. Alguns desses fatos que nós temos aqui, queridos, apontam claramente para o sacrifício de Cristo alguns séculos depois. O Senhor já tinha dito em Gênesis 3,15, nós ouvimos isso domingo próximo passado, a respeito da promessa. De repente, através de atitudes e de coisas claras, de fatos, de atos que aconteceram, queridos, de uma maneira visual, não só Abraão e nós hoje que lemos esse texto com a riqueza de detalhes narrada por Moisés, nós entendemos que Deus novamente reafirma a promessa da vinda do Messias. Observe, queridos, alguns desses fatos que apontam para Cristo. O primeiro deles, carregar a lenha, do verso 6. O jumento levou a lenha até um certo momento. Ao longe eles olhavam para o monte, e a partir daquele momento, no verso 6 diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Todos os comentaristas enfatizam que Abraão não daria conta de carregar aquele feixe de lenhas, e isso tinha um propósito, tinha que ser Isaque. Ele carregou aquele pesado feixe. E isso, queridos, aconteceu com Cristo. Ele carregou o pesada cruz pelas vielas de Jerusalém até o Gólgota. Não apenas isso. Observe, queridos, a voluntariedade do ato. Se deixar amarrar. Volto a enfatizar, nós estamos falando de um adolescente que era capaz de carregar um feixe grande de lenhas, e nós estamos falando de um idoso. Facilmente ele sairia daquela situação. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por amor, cumpriu fielmente tudo o que estava determinado, para cabalmente quebrar a barreira de inimizade entre o homem e Deus, justificando todos os eleitos do Senhor dos seus pecados. No verso 8 ainda diz que caminharam juntos. Apenas Isaque e Abraão foram ao Moriá, o local do holocausto. Os servos ficaram de longe, para quem sabe não tentar impedir aquele ato que Abraão tinha como propósito de cumprir a vontade do Senhor. Da mesma maneira, Jesus foi apenas com o Deus Pai ao Calvário. Sozinho Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus. Ele, Deus, naquele instante, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Olhamos também, queridos, o cordeiro do sacrifício, verso 13 do capítulo 22 do texto lido. Milagrosamente um cordeiro, que foi sacrificado no lugar de Isaque. Justamente, queridos, o que aconteceu com Cristo, porém ele foi sacrificado como cordeiro de Deus em nosso lugar. O Monte Moriá. Se você ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, diz que o Monte Moriá foi onde o templo de Jerusalém foi construído. O Monte Moriá, queridos, era onde a cidade de Jerusalém estava. E o Gólgota, onde Jesus foi sacrificado, é justamente naquele lugar. Abraão não precisou sacrificar o seu filho naquele lugar, mas o Filho de Deus foi sacrificado em nosso lugar, para que nós tivéssemos
vida e vida em abundância. Eu encerro, queridos, esse momento com algumas aplicações. A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar, e Ele fez isso como prova de amor, e no Calvário Ele demonstrou isso. João relata no capítulo 3, verso 16, que esse amor aconteceu lá no Gólgota. Traz-nos uma ideia de passado, mas é um tempo verbal que nós não temos no português. É um amor demonstrado há 2000 anos atrás, mas com efeitos para o nosso dia de hoje. Quero que você saia daqui nessa manhã com o seguinte entendimento: Deus te amou lá na pessoa do seu Filho, e Ele continua nos amando ainda hoje. Segunda aplicação: munidos desse entendimento do amor de Deus, munidos de que Ele é o nosso Pai, que Ele é Senhor e que nós somos servos, a pergunta: se a ordem dada a Abraão fosse dada a você hoje, o que você faria? Eu tenho certeza que o Senhor não pediria para você sacrificar o teu filho, quem sabe o único filho. Isso não teria mais sentido. Mas de repente, queridos, sair da tua terra, do meio da tua parentela, ir para um lugar que Ele te mostraria. Será que o teu amor seria suficiente para você obedecer, para você atender a voz do Senhor? A tua fé no Senhor seria suficiente para você simplesmente obedecer? Quer ser uma pessoa diferenciada? Obedeça. Creia que o plano redentivo anunciado pelo Senhor foi realizado, e na pessoa do seu Filho Jesus aconteceu. E eu encerro dizendo: foi por você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?